Oi, gente, eu sou Juliana Francesca, estamos aqui no AMWC Edição Brasil 2024 e eu estou recebendo em nossos estúdios uma médica que, olha, mais de 35 anos de atuação na dermatologia, já foi presidente da nossa Associação Brasileira de Dermatologia também, nosso país maravilhoso, ela que fez vários simpósios, várias palestras, trouxe vários temas relevantes, doutora Denise Steiner, bem-vinda! Obrigada, é um prazer estar aqui. Olha, o prazer é todo nosso e eu já quero começar conversando com a senhora sobre um tema que ainda não foi abordado nas nossas entrevistas, que é melasma. Doutora, o que tem de novidade para um tratamento tão desafiador quanto o melasma? Olha, o melasma, a gente tem que lembrar que, embora não seja grave, não tem um risco de vida da pessoa, mas as mulheres ficam extremamente infelizes. Eu digo mulheres porque a maior parte de quem tem melasma são as mulheres. Eu vejo muita história assim de não sair mais com marido e filhos, perturbar totalmente a vida, a autoestima fica lá embaixo. Então é muito importante a gente lembrar disso. Eu tenho uma linha de pesquisa sobre melasma lá na Universidade de Mogi das Cruzes, então a gente tem diversos estudos. Uma das maiores novidades é que melasma não é só uma mancha. Na verdade, é uma pele envelhecida, inflamada, tem alterações de fibras, alterações de vasos, tem alterações de vários tipos de células. Então, não adianta querer tratar só com um creminho e filtro solar. Nós temos que procurar mais. Uma dúvida antes da senhora continuar, porque já que a senhora está dizendo que é um tema que é uma célula inflamada, essa célula inflamada, ela pode aparecer nos marcadores de inflamação quando a gente faz um exame de sangue? Ela pode ajudar a prejudicar esses marcadores de inflamação ou não chega a ter conexão? Então, você fez uma pergunta muito boa, né? Porque, na verdade, toda essa questão de encarar o melasma como uma pele inflamada, envelhecida, é mais recente. Nós estamos justamente começando um estudo para ver como estão os marcadores de inflamação no melasma, entendeu? Você viu? Você ia já ser uma cientista. Tá vendo? Eu adoro, doutora, os temas. Exatamente. Então, a gente não tem ainda... A gente sabe, por exemplo, que a oxidação, aquela coisa de ter mais oxidação em geral, é maior no melasma. Uma série de coisas a gente já sabe. Mas os marcadores específicos, e até se a gente vai poder usar olha, tem isso aqui aumentado, é melasma, sabe? A gente está justamente começando a estudar. Olha, demais, adorei. Então vamos, o que tivemos aqui de inovação para o tratamento de melasma? Então, duas coisas eu diria que são inovações. Uma, a utilização de uma substância que seria um tipo remédio que chama ácido tranexâmico. Essa substância, ela consegue fazer o bloqueio de muitos estímulos que são importantes para o melasma. Por exemplo, na gravidez você tem melasma, né? Ele piora na gravidez. Isso. Né? Por quê? Porque você tem um hormônio, que chama hormônio melanócito estimulante, que aumenta e piora a mancha. Esse ácido tranexâmico consegue brecar a chegada desse hormônio na célulazinha, entendeu? E é possível usar durante a gravidez? É permitido? Não, infelizmente não. Mas eu estou explicando por que ele é interessante. Porque ele não é um filtro solar, ele não é um protetor, mas ele breca os estímulos, entendeu? Eu já usei esse ácido, inclusive. Mas ele tem tópico, você tem cremes. Eu usei, ele era quase uma loção, assim, bem fluido. Mas eu tô falando, sabe, Juliana, de tomar. Tomar, ingerir. Só que é remédio. Então, a gente tem que fazer uns exames para saber se pode tomar. Captei. Mas se você tomar, você tem muita chance de melhorar muito mais o melasma, entendeu? Porque aí deixa de ser local também, né? Passa a ser todo o corpo. Porque aí se acalma aquela reação, deixa a pele calminha e começa a retirar o pigmento e melhorar a pele, né? Sensacional! E a outra questão, bem novidade mesmo, até foi publicado agora num trabalho, numa revista internacional, é o uso do peeling de fenol para o melasma. Amo que a senhora já foi no assunto que eu queria abordar também. Isso. Peeling de fenol, sabemos que tá rolando uma super polêmica recente com peeling de fenol, mas
Eu, como, né, entusiasta da dermatologia, como boa jornalista que sou, adoro e pesquisar sobre os temas inovadores. Sei que já é um tratamento que é utilizado já há algum tempo pelos médicos que têm capacitação, né, para fazer esse tratamento. E os resultados são fantásticos. Exatamente. Então, eu queria separar essas duas coisas. O peeling de fenol é um recurso fantástico para a gente tratar uma pele envelhecida. Sabe, Juliana, aquela pele que a gente brinca, maracujá de gaveta? Uhum. Eu vou te contar uma história porque essa é boa. Há uns 20 anos atrás, eu estava estudando o peeling de fenol e eu era professora da Faculdade de Medicina de Jundiaí e fiz um trabalho que a gente chama Split Face. Num lado, eu fiz o peeling de fenol completo, aquele que era o tradicional, que tem cróton, fenol e tal. E no outro lado, eu pus mais água, tirei mais água, pus cróton, não pus cróton, e depois a pessoa voltava e a gente acertava aquilo, né? Se tivesse tido diferença. Bom, passou o tempo, eu saí de lá, fui para, né, outras coisas. E recentemente eu dou um curso de fenol, de peeling de fenol para médicos, né? E a colega de Jundiaí me ligou e falou: Denise, apareceu aqui uma senhorinha que disse que fez com você há 20 anos atrás, só que o rosto está diferente. Ela tinha perdido o retorno, ela tinha, na ocasião, 63, agora ela tinha 83, e ela veio lá no consultório e nós fizemos do outro lado. Por quê? Porque do outro lado não tinha sido feito cróton, e é o cróton que faz a diferença. Então ela ficou, tadinha, 20 anos com a diferença, mas isso mostra que o fenol dura 20 anos. Um lado da pele dela estava lisinho, o outro lado estava envelhecido, entendeu? Eu tô passada. Então, ele é um recurso ótimo. E para o melasma nós estamos tendo resultados interessantes, porque toda aquela inflamação que eu te falei, alteração de fibra, tudo muda. Nós temos uma pacientinha de 2 anos já de pós-fenol que não voltou melasma. Temos uma que tem 1 ano, então nós estamos com um grupo grande. Então, é muito interessante. Só que o outro lado é isso que aconteceu, infelizmente, com a morte desse rapaz. Por quê? Porque a sociedade, a gente vem alertando há muito tempo, via a Sociedade Brasileira de Dermatologia, tudo, que a coisa está solta demais. Tudo está podendo fazer. Qualquer pessoa pode fazer, né? Exatamente. E isso não funciona assim, porque o fenol tem toxicidade. Você tem que, antes de fazer, você tem que saber se aquela pessoa tem arritmia, se ela tem doença do fígado, se ela tem doença renal. Você tem que saber que remédios ela está tomando. Então, só para começar. Depois, essa pessoa infeliz fez cortes na pele da pessoa antes de passar o fenol. Aquilo vai para a corrente sanguínea assim, direto, que nem uma torneirinha. Ai. E aí, infelizmente, provavelmente ele tinha de base algum problema e ele parou, né? E ela não tinha nem condição de salvá-lo, porque ela pôs assim o ouvido nele e falou: o coração ainda está batendo. Sabe? Então, o grande problema de profissionais não preparados é isso, a ignorância. Ela não sabe. Ela não sabe o que vai causar, ela não sabe o que pode acontecer. E, infelizmente, ela não podia salvar o paciente. Sim. Que talvez pudesse ser salvo no primeiro momento. No primeiro momento, se ela tivesse o preparo necessário para isso. Exato. Há uma dúvida minha, assim, como paciente mesmo, de leiga. O peeling de fenol, ele precisa obrigatoriamente ser feito no ambiente cirúrgico? Ele não precisa obrigatoriamente ser feito no ambiente cirúrgico, embora quando vai fazer no rosto todo, seja muito mais conveniente que esteja no ambiente cirúrgico. Mas se você não está, você precisa respeitar certas regras. Uma delas você faz uma divisão por unidades anatômicas e você passa, por exemplo, na testa, que é uma unidade anatômica. Passa aqui. Aí você tem que esperar 20 minutos para poder fazer na outra área. Por quê? Porque esse fenol é metabolizado. Então, a quantidade que vai para o teu organismo é pequena e vai embora. Aí, depois que ela foi embora, você pode fazer na outra área, entendeu? Agora, se você sai passando no rosto todo, a quantidade é muito grande. Então, você leva a toxicidade. E é possível fazer por áreas? Por exemplo, eu tô, né, vamos lá. Continuo na minha parte de jornalista entusiasta aqui, aproveitando a experiência que a senhora tem para a gente trazer tudo isso aqui para as nossas entrevistas. Eu tenho, né, uma reclamação aqui com a minha área dos olhos, que já é uma questão genética, que eu tenho uma flacidez, já faço alguns tratamentos para cuidar disso. É possível, por exemplo, fazer só nessa área dos olhos? Totalmente possível.
é uma coisa muito, assim, muito usada até, você fazer nessa área peeling de fenol, tem muitas técnicas, você tem que escolher bem a concentração, porque a pele nessa região é uma pele mais fininha, é uma pele que não tem anexos, então é uma área delicada. Mas é possível fazer aqui, é possível fazer só na área da boca, quando tem aquele código de barras muito marcado. Ah, sim. E é possível fazer combinações, porque esse fenol que eu estou falando é fenol cróton. É fenol misturado com óleo de cróton. O óleo de cróton é que tem a capacidade de aprofundamento e de ter resultados tão interessantes. Como da senhorinha que a senhora contou, Exatamente. que ficou aí 20 anos com, né, esse resultado fantástico de um lado e o outro não tão fantástico assim, porque não teve o uso do cróton, né? E mais recentemente, um professor estudioso no assunto, Hetter, ele fez a fórmula que você pode variar a quantidade do cróton. Então, você pode escolher uma quantidade maior ou menor. Quanto menor, mais fraquinho. Quanto maior, mais forte. Então, você pode, por exemplo, às vezes está lisinho aqui, você faz aqui 0,4 e está muito forte aqui, você faz 1,6, entendeu? Uhum. Então, existe essa possibilidade. Mas é muito importante, eu acho que você como jornalista passar isso, que na verdade é perigoso, mesmo sendo uma coisa que vai ser passada só na pele, porque a pele tem uma abertura e aquilo vai para a corrente sanguínea. Então, você está falando de um procedimento médico por causa disso. Médico, e é um procedimento que se torna invasivo, né? Porque, querendo ou não, ele tem um pós de quase 30 dias, pelo que eu li. Exatamente. Porque você coloca a substância lá e ela causa uma agressão, é uma necrose. Você vai refazer tudo. Por isso que você consegue mandar embora células velhas, você consegue oxigenar, porque troca tudo. Mas você tem edema, você tem fibrina, você tem depois descamação importante e você tem um avermelhamento que vai às vezes até 3 meses, muito importante. Então tem que ficar de olho. Você pode ter cicatrizes como complicação, mas essa é outra questão. O médico, por que o médico? Porque o médico está preparado para tratar complicações, elas podem acontecer, né? Você procura seguir todas as regras para que seja o melhor possível, mas pode acontecer. Uhum. Mas o médico sabe, se tiver cicatriz, ele vai lá infiltrar corticoide, se tiver começando a respirar alterado, ele vai ter um procedimento, ele vai aplicar remédios para que reverta aquela arritmia ou o que seja. Então, é importante conhecer o que pode acontecer. Fantástico, doutora, fantástico. E assim, em toda a sua experiência, né, vivendo aqui conosco, né, nosso congresso, o que a senhora gostou de ver aqui? Quais são as percepções sobre esses novos médicos que estão surgindo? O que a senhora vê? Então, eu até agora, né, nessa próxima aula que eu vou estar presente, eu vou falar da minha trajetória um pouco nisso. Porque eu tenho quase 70 anos, né, vivi a dermatologia. E tem dias que eu acordo e parece que assim, eu tô num outro mundo, porque é tudo muito diferente, né? Meu tempo foi muito diferente, a mídia, o jeito de você fazer. E essa questão da internet trouxe, assim, essa mídia digital, uma diferença muito grande. Mas eu acho que a gente sempre tem que estar de olhos abertos, né? Olhando tudo, a gente tem que tentar entender, aprender, né? É muito difícil, às vezes, passar valores hoje para esses jovens. Eu formo residentes todos os anos. E, assim, às vezes eu acho que isso está um pouco perdido, sabe? Que você não tem mais o valor do médico bem formado, mas você tem o valor do número de seguidores. Então, eu acho que precisa uma pessoa como eu, os mais velhos, que passaram outras coisas, também ter o seu olhar e, vamos dizer, aprender, mas também acrescentar, também dar um equilíbrio para isso. Uma né? troca, a troca precisa ser contínua, Exato. né? Onde quer que a gente esteja. A troca precisa ter contínua, porque eu acho que quem veio de antes sempre aprendeu alguma coisa, né? Claro. E sempre isso continua. Mas eu acho fantástico, são médicos atrevidos, são médicos curiosos, são médicos que vão, né, em busca disso. Então, tem muita coisa boa. Só acho isso, né, que tudo merece chegar num bom equilíbrio. Com certeza, o equilíbrio é a chave do sucesso, onde quer que a gente esteja, seja no profissional, seja nas relações. Exatamente, né? É verdade, nas relações afetivas. Sim, e tudo. afetivas, amorosas, enfim, familiares. Acredito que esse é a chave do começo de tudo e que fecha com muito carinho também. Mais alguma mensagem que a senhora queira compartilhar com a gente? De repente, passando algum tema aí na sua cabeça que você fala, isso aqui é legal da gente compartilhar?
Não, eu só queria dizer, né, que na verdade eu fiz minha formação na Universidade de São Paulo, né? E a residência no Hospital das Clínicas, né? E para você ter uma ideia do preconceito que existia em relação à questão estética naquele tempo, você nem podia chamar de ambulatório de estética, você tinha que chamar de doenças inestéticas, né? E assim, eu quase fui expulsa, eu ouvia frases assim, tipo, mas você fez dermatologia aqui no Hospital das Clínicas e você vai fazer estética, né? Então, assim, eu acho que hoje, um congresso como esse, que você traz ciência, traz conhecimento, traz, assim, 1000 abordagens ao tratamento estético, né, das pessoas, é uma prova de que isso tinha que estar junto, né? Que a questão da beleza, né? Como a gente poderia dizer, a beleza da saúde, né? Sim. Porque saúde e beleza têm que andar juntos. Então, no nosso ambulatório lá na Universidade de Mogi, muitas vezes um procedimento estético foi o que salvou a vida daquela pessoa. Muitas vezes depois ela, doutora, queria falar com você. E entra, chora e diz, isso Muito daqui obrigada. foi ótimo, tá? Minha autoestima, eu estou fazendo melhor as coisas. Então, eu acho que essa é a lição, assim, que eu observei e que queria passar. Maravilhosa. Muito obrigada, doutora Denise, pelo seu tempo, por compartilhar com a gente seu conhecimento, né, com tanta humildade, tanto carinho. Esperamos reencontrá-la no ano que vem. Ah, com certeza. Muito obrigada.